uma candidatura. Isso me parece que demarca essa demonstração de força que de fato é maior do que no primeiro mandato, né? Ele se apresenta como alguém que vai tentar levar até as últimas consequências. Fazia sentido naquela época, mas hoje com as cadeias muito mais integradas, o custo de produção nos Estados Unidos é maior, a mão de obra é mais cara, é difícil imaginar que ele vai triunfar. Então eu acho que é mais produtivo. Quando o Trump fez, não sei se vocês recordam, no primeiro mandato houve essa taxação do aço generalizada. Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Então o governo Trump voltou e mais uma vez guerra comercial, um assunto que está muito em alta. Não é a primeira vez que ele utiliza, vou chamar de ferramenta, essa ferramenta para fazer geopolítica de modo geral. Mas tem consequências para os Estados Unidos, tem consequências para os outros países, tem consequências para o Brasil e vamos entender por que os Estados Unidos está usando tanto essa ferramenta. Vamos entender de uma forma bem na geopolítica das relações internacionais. Tudo que é necessário para a gente entender sobre a guerra comercial. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Primeira vez por aqui, lembra de compartilhar para os amiguinhos. Lembra de clicar no botão de seguir no agregador podcast que você estiver assistindo, no YouTube. Deixa a tua curtida, cara. Olha, cada curtida faz o podcast entregue assim, para umas 8 a 10 pessoas. Isso ajuda bastante a gente a ir mais longe organicamente, tá? Então, faz só isso pra gente. Se tu gosta do podcast, faz toda a diferença, tá? E também, graças aos apoiadores, as empresas que estão aqui com a gente, que esse podcast também acontece, porque isso aqui dá trabalho, existe manutenção. Então eu vou agradecer a todo mundo que está aqui ajudando. Temos a NAC Digital, nosso mais novo apoiador, muito obrigado por isso. Também a turma já de sempre, Logcomex, Ship2Ship, Allink, a Inglobal, Task Logistics, Interfreight, Get e AGL. Muito obrigado a cada um de vocês. E tem espaço para mais empresas, inclusive para gravações exclusivas. Vem trocar uma ideia comigo sobre isso. Então, se quiser manter devidamente informado sobre o comércio exterior, assine o follow-up do Comex. O link está aqui. Receba no seu e-mail de segunda a sexta as notícias mais importantes sobre o comércio exterior e por que elas são importantes e como vão afetar a sua vida. Então, é só assinar, gratuito, para se manter devidamente informado. E, claro, agradecer também aos participantes hoje do podcast, meus amigos já das antigas, o Ricardo, o Daniel e o Thales Andrade, pela primeira vez aqui. Feliz, né? Cara, demorei. Eu demorei pra te chamar. Eu sei que eu demorei. Olha, eu falei com ele 2 anos atrás, cara. Achei que tava brigado comigo. Pois é. Eu tinha até brigado, cara. Aí eu tava lá olhando minha lista, assim, pessoas pra chamar Thales. Caramba, o Thales, cara. Aí eu fui falar com ele e aqui ele está agora, né? Inclusive foi ideia dele de falar de guerra comercial. Então, muito obrigado a cada um de vocês e obrigado, Thales, pela primeira vez. Primeira de muitas, por favor. Obrigado. Cara, guerra comercial. Vamos começar da parte fundamental, então. Eu quero falar até um pouco mais da parte histórica. Eu não lembro do termo guerra comercial ter sido usado antes do primeiro mandato do governo Trump. Ou aconteceu antes? Alguém falar sobre isso? Olha, já que eu tô quase da mesma cor de você, eu vou iniciar, 50 Jonas. tons de verde, né? Coisa linda. Olha, dá pra gente definir guerra comercial como toda e qualquer medida que um país tome contra outro ou outros países a fim de internalizar vantagens nas suas trocas comerciais. Então, isso vai incluir barreiras tarifárias, não tarifárias, como normas técnicas, embargos econômicos e financeiros, medidas internas, né, que são proibidas pela OMC, por exemplo, discriminação, você aumentar o imposto interno para o produto estrangeiro e reduzir para o produto nacional, subsídios, por exemplo. E eu não sei quando que surgiu o termo, mas a prática é antiguíssima, né? Eu tenho um professor de economia aqui que me ensinou um dia que lá atrás tem um autor britânico que quando a Holanda e Reino Unido, lá pelo século XVII e XVIII, disputavam a proeminência da indústria têxtil, ele escreveu para o rei ou para a rainha naquela ocasião que precisamos tarifar o produto que vem da Holanda para cá, para não deixar ele entrar, porque ele é mais competitivo que o nosso, até que o nosso produto adquira uma melhor qualidade, consiga competir com o holandês. E se não der na base da tarifa, a gente vai para a base da porrada, né? Aí nós podemos ir para a guerra mesmo, né? Então, assim como a diplomacia antecede a guerra, talvez as tarifas comerciais possam anteceder medidas mais drásticas militares. Afinal de contas, faz parte da disputa pelo poder, né? Então, acho que como introdução. Se eu puder complementar, por favor. Mas de fato, Jonas, a tua percepção ela é correta, porque nós não tínhamos a utilização desse termo, por exemplo, no outro mandato do governo Trump, né? Quando a gente se refere hoje, né, eu digo na atualidade, em guerra comercial, a gente pensa numa escalada muito mais generalizada. O que a gente tem ainda podemos dizer, são atos unilaterais. Temos alguma
tentativa de resposta, mas a gente não tem o envolvimento do mundo inteiro numa guerra comercial generalizada. Claro que, na medida em que vai havendo desvio de comércio, essa coisa vai escalando e talvez a gente tenha aí um movimento que a gente possa dizer mais universal, né? Hoje ainda está muito pontual, a gente está no comecinho do segundo mandato, né, do governo Trump, mas já sabíamos que ele é imprevisível, né? É a postura dele, ele age no âmbito da diplomacia e das relações internacionais como um empresário. Ele vê os Estados Unidos como uma grande empresa e ele usa muito do instrumento tarifário para fazer transação, né? Ele é um governo que a gente diz que ele é transacional. Ele usa esse instrumento, ele sabe que a motivação é um engodo para todos os parceiros comerciais, essa história de diferenciação de carga de tarifa, né? Se a gente for olhar números ali depois, a gente vai ver que a margem de tarifa é muito reduzida, inclusive do Brasil, né? Mas ele joga isso para o eleitorado dele. O eleitorado dele que votou nele quer ouvir isso, né? Ele prometeu isso, ele né? Prometeu não dá isso. nem para negar que ele não está fazendo o que não prometeu. Não dá para negar, exato. A questão é como que vai acabar. Porque ele lançou as bases para se construir esse cenário lá no primeiro mandato, mas ele vem muito mais agressivo nesse segundo mandato, é isso que a gente tem visto, né? Eu também tive essa impressão que tá mais agressivo, né? Eu não sei se ele tá mais agressivo falando, eu não sei se ele tá cumprindo tanto, né? Porque a gente... Gente, é bom prestar atenção na data desse podcast, né? Mas o que até o momento eu vejo ele falar muito, mas pouco foi sendo revogado, ficou por isso mesmo. Ele tem usado mais não sei, talvez a comunicação com o eleitorado, mas até de forma geopolítica, né? O líder falando para chamar atenção e conseguir o que ele quer, né? Uhum. Eu percebo que nessa situação do governo Trump atual, primeiro tem um ponto político que é bastante relevante, que deriva do fato de que, de acordo com a Constituição dos Estados Unidos, uma pessoa só pode ter 2 mandatos presidenciais consecutivos ou não, né? Então, nessa circunstância, o Trump, a rigor, estaria no seu último mandato. Eu vou deixar tudo no condicional aqui, porque boa parte dessa imprevisibilidade, né, como o Thales colocou, carrega um ataque muito forte à institucionalidade, mesmo de um país tão sólido como os Estados Unidos nessas circunstâncias. Então, não me surpreenderia, né, que ele flertasse com a possibilidade de continuar como candidato para uma próxima eleição. Porém, a rigor, ele não tem, né, mais uma candidatura. Isso me parece que demarca essa demonstração de força que, de fato, é maior do que no primeiro mandato, né? Ele se apresenta como alguém que vai tentar levar até as últimas consequências aquilo que ele prometeu para o eleitorado dele. E, ao mesmo tempo, tem, de fato, muito de esforço retórico que não necessariamente se concretiza, né, na prática. E o Trump tem se notabilizado nesses primeiros meses de segundo mandato por determinar mais tarifas a lápis do que a caneta, né? Ele vai lá e desenha esses tarifaços e depois renegocia e tal. E muitas vezes ele renegocia sobre bases que já existiam. Então, por exemplo, a gente está agora num momento em que houve uma postergação da aplicação de tarifas sobre o México. E essa postergação de mais 30 dias... ela está no âmbito de compromissos que o México assumiria no combate ao tráfico de drogas e à imigração ilegal, né, que seriam compromissos do México. Esses 2 expedientes já existem em acordos prévios dos Estados Unidos com o México desde antes do governo Trump, desde antes do governo Biden, inclusive. São tratativas que vêm de mais de uma década para tentar conter essas relações. Então, o Trump, de fato, joga muito com o seu eleitorado quando anuncia as medidas, chama para negociação e renegocia termos e bases que já tinham sido negociados, inclusive, mas apresenta isso aos olhos do grande público como uma grande vitória da sua capacidade de negociação e da sua força, né? Tentando demonstrar uma retomada do poder dos Estados Unidos diante das relações internacionais, né? Eu acho que é um outro ponto interessante ali que a gente pode demarcar esse segundo mandato. Ele agora tem como alvo aliados históricos, né? Então, há uma demarcação bem grande em relação ao primeiro, que nós tínhamos a guerra comercial, de fato, uma escalada tarifária entre China e Estados Unidos. Naquele tempo, ainda se buscava na OMC uma resposta, né, judicial para conter isso. Nós temos abertura de 3 casos na OMC em relação às tarifas, né,
entre Estados Unidos e China, e aí agora ele vem e atira para aliados históricos, né? Curiosamente, né? Houve uma ameaça recente aí em relação à União Europeia, se não aceitassem lá o Bourbon norte-americano. Aí temos o México de novo com a questão do fentanil, e aí na mesma canetada, né, que ele estava se referindo, foi o Canadá, que não tem nada de entrada ilegal de fentanil, né? Então a gente tem uma situação, no mínimo, curiosa, uma aproximação novamente, né, com um inimigo histórico que é a Rússia, né, principalmente nesse episódio da Ucrânia. Então a gente vê uma reviravolta da diplomacia norte-americana. Trump já tinha dado sinal lá no primeiro mandato que ele faria algo nesse sentido. No primeiro mês de mandato, lá de 2017, ele rasga aquele acordo que havia sido assinado pelo governo Obama, que era da parceria do Transpacífico, que era uma parceria que era capitaneada pelos Estados Unidos para conter a influência do Sudeste Asiático, da China no Sudeste Asiático. Então, teriam vários países do Sudeste Asiático e ali do Pacífico para conter a ascensão da China no comércio internacional. Tinha o México, Chile, né? Peru, você tinha todos esses países do Pacífico, se eu não me engano, eram 13. Do lado oeste ali, né? E aí, sem os Estados Unidos naquele acordo, né, o próprio acordo se desfigurou e começou a ter a própria China flertando ali na participação, né? Então, ele dá uma guinada de relações internacionais porque os Estados Unidos sempre buscou acordos comerciais com perspectivas também políticas, né? Por exemplo, influência no Oriente Médio, via acordo com Israel, você tinha lá com a Coreia do Sul, você tinha ia ser a maior parceria, né, do comércio internacional com a Europa, né, a parceria do Transpacífico, e você tinha a iniciativa do TTP. Uhum. E aí Trump, então, deu essa guinada, pegou todos de surpresa, revisita o próprio NAFTA, criou um NAFTA 2.0 ali, e agora... Como é que é o nome do NAFTA 2.0? Então? Agora é ruinzinho? USMCA. Nossa, As iniciais dos três, né? Exato. Tá. Então a gente tem já tinha esses sinais, mas agora ele vem com tudo, né? Em termos, como ele estava falando, de tarifaço, né? Pegando esses aliados. Então tá todo mundo de surpresa, ainda meio desnorteado. Vocês conseguiram entender por que o Canadá entrou nessa história? Eu não consegui entender. Eu já ouvi alguns podcasts sobre isso. Eu não entendi por que querer fazer uma guerra comercial com o Canadá, cara. Eu não entendi. Vocês entenderam, assim, onde é que quer chegar com isso? Eu não entendi. Provavelmente, como eles têm uma área de livre comércio que vem do NAFTA e passa para o USMCA, uma vez que faz uma guerra com o México, faz com o Canadá também, porque estão dentro do mesmo marco jurídico regulatório do comércio trilateral, né? Aham. Então, provavelmente seja mais por isso do que por outros motivos, porque eu imagino que deva ter alguma indústria dos Estados Unidos que se deslocou para o Canadá, mas o grande volume de empresas americanas saíram de lá para o México, onde a mão de obra é muito mais barata, o custo de produção é muito menor, né? Então, se ele quer Make America Great Again, trazendo a indústria de volta, o que abre outro ponto de discussão, né? Será que ele vai conseguir uma espécie de neodesenvolvimentismo aí, ou seja, industrialização por substituição de importações, aquilo que a gente viveu no Brasil lá nos anos 60, 70, até 80, que fazia sentido naquela época, mas hoje com as cadeias muito mais integradas, o custo de produção nos Estados Unidos é maior, a mão de obra é mais cara, é difícil imaginar que ele vai triunfar. Então, eu acho que é mais para o México, mas vai o Canadá junto, já que estamos três aí, né? Pois é, e o Thales comentou algo interessante, né? No primeiro mandato dele, a gente ouvia mais falar do OMC. Agora, não soube mais nada. Eu acho que nesse ponto, né, é interessante observar que os Estados Unidos, quando eles vão escalando essa disputa comercial, vale registrar que, um pouco na linha do primeiro comentário do Ricardo, disputas comerciais entre países sempre existiram, né? Mas o que eu acho que é uma grande marca, já com bases no governo Trump e que depois avançam para esse segundo mandato, é como se fosse um retrocesso a um estágio primitivo de uma guerra comercial, através das tarifas, porque você travar batalhas comerciais e disputas através de barreiras não tarifárias tem um quê muito mais sofisticado, né? A União Europeia, por exemplo, quando coloca as suas barreiras atreladas a questões ambientais, trabalhistas, sociais, isso sempre parece em nome de alguma causa nobre, mas no final das contas é reserva de mercado, né? Em grande medida. Mas o retrocesso disso para um caráter primitivo, que é simplesmente elevar a tarifa, dá esse condicionante mais hostil do que a gente vai chamar de guerra, né? Essencialmente,
E no que envolve o caso do Canadá, me parece que também tem a ver com uma tentativa de renegociar as matrizes de complementariedade econômica entre Canadá, México e Estados Unidos sobre outras bases que sejam ainda mais vantajosas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos importam muito petróleo e minérios vindos do Canadá, né? O Canadá, de fato, faz parte de algumas cadeias de produção dos Estados Unidos com produtos que vão e voltam algumas vezes, principalmente na indústria automobilística e na própria cadeia do aço e do alumínio, que foram objetos de atuação mais recente. Então, nesse contexto, né, me parece algo de chamar mais uma vez Canadá e México para negociação e tentar favorecer ainda mais a possibilidade dos Estados Unidos de contornar os elementos de perda de competitividade internacional que foram do acumulado desses últimos 40 anos e tentar renegociar sobre algumas bases que sejam mais vantajosas para tornar os Estados Unidos competitivos de novo com alguma matriz industrial que seja um pouco mais vantajosa para eles, né? Acho que se desenha um pouco nisso. Jonas, mas pegando o teu gancho ali da OMC, houve de fato uma mudança, né? O que acontece ali? Eu acompanhei bastante perto esse processo. A partir de 2017, houve a saída do primeiro membro do órgão de apelação, que é como se fosse o tribunal, a segunda instância da OMC. São 7 julgadores. Quando eu tenho uma apelação que sobe para o tribunal da OMC, eu preciso de 3 juízes para decidir esse caso, e eles ficam rotacionando, eles têm divisões, né? Dentro da OMC você não fica sabendo de fato quais dos 3 fizeram o seu julgamento, né? Mas há uma rotação lá dentro para distribuir esses casos. E aí, à medida que vai ocorrendo as aposentadorias, os juízes lá tinham mandatos fixos de 4 mais 4 anos, é preciso de uma indicação que é dada com base nos membros do OMC. E sem os Estados Unidos aprovar essa nova indicação, o novo membro não chegaria. Eu me lembro que a época que houve a primeira aposentadoria era uma ministra, se eu não me engano, da Coreia do Sul, que ia tomar o lugar, estava sendo indicada, e o Trump, logo que assumiu, falou, não, eu não gosto dela. Simples assim. E aquilo iniciou-se, né, o primeiro sobressalto, as conversações continuaram, e foi o tempo passando. Foi havendo, então, a aposentadoria dos demais, até que chegou o momento que tinham 3 juízes. Os processos, então, todos que haviam ali tido um julgamento pelo painel ainda podiam subir para o órgão de apelação, porque eu tinha o mínimo de 3. Uhum. Quando houve a aposentadoria desse último faltante, vamos dizer assim, do terceiro, fiquei com 2, ele já se tornou inoperante, né? Porque eu já não podia mais decidir uma apelação pelos termos do regimento interno. E ali foi se esvaziando até que chegou. Hoje não tem mais nenhum, todos os mandatos expiraram. O que ocorre? Né? A gente pode dizer que ele comeu pelas beiradas, ele conseguiu derruir a maior ferramenta do sistema, a OMC, a notabilidade do órgão de solução de controvérsia, só para ter uma noção, Jonas, é a maior conquista, na minha opinião, não sei dos colegas, do direito internacional recente, é o órgão de apelação e o órgão de solução de controvérsias. Se você comparar, por exemplo, com a Corte Internacional de Justiça, que tem aí seus 80, né, anos, se a gente pegar versões mais recentes, né, não pegar desde a Primeira Guerra Mundial, a gente contabiliza lá 180 disputas na Corte Internacional de Justiça. A OMC, ali, chegando nos seus 30 anos, agora em 2025, nós temos 650 disputas. Caramba! O índice de cumprimento das decisões na casa de 85%, 90%. Estados Unidos, o maior usuário disparado do sistema, ganhou inúmeras disputas, só que também é um dos grandes perdedores, né? E o que os Estados Unidos faz, né? O que ele cria, qual que é o contexto que ele reclama muito do órgão e a justificativa, né, para justamente não ir esvaziando o órgão, né? Foram os sucessivos casos de antidumping que ele perdeu. Ele fazia uma técnica que a gente chama de zeroing, né? Que é desconsiderar algumas vendas e criar artificialmente a margem de dumping. Ele ia desconsiderando essas vendas. E os Estados Unidos é um papa do antidumping. Ele faz isso desde 1908. Ele tem a lei de antitrust lá, que tem mais de 100 anos de história, né? Os Estados Unidos, em várias rodadas do GATT, emplacou a própria legislação doméstica para o GATT como legislação de antidumping. Nossa, então, não fazia ideia disso. Ele é super desenvolvida, assim, a estrutura de defesa comercial. E ele não gostava dessas decisões. Ele perdeu 18 vezes, né, no cálculo de zeroing dentro do sistema de solução de controvérsias. Então, ele não gostava, e isso era uma das queixas que eles diziam o ativismo judicial.
Então, se eu tenho ativismo judicial, eu tenho que relançar as bases de todo o sistema. Claro, muito incomodado com a China, ele tomou ali um tropeço da China quando a China entrou na OMC, né? Contaram uma história para os Estados Unidos e todo mundo acreditou naquilo. Enfim, não se mostrou verdade ao longo do tempo. A gente vai discutir isso no sistema da OMC, por que a China é um problema dentro da OMC, né? Mas o fato é que hoje a gente tem qualquer caso que vá parar na OMC, ela não consegue resolver. Na OMC ela não consegue. Por quê? Se eu ganho um caso, e isso o Brasil já ganhou por 2 vezes, né? O país perdedor, ele apela para um tribunal que não tem ninguém. A gente chama de apelação no vazio. E esse caso nunca pode ser implementado. Então, o Brasil, é até interessante a gente comentar que o Brasil não ficou parado nesse movimento, né? De um modo bastante surpreendente, eu diria, porque o Brasil ele é fã do multilateralismo desde sempre, né? Ele fez um instrumento de retaliação unilateral. Né? Até a gente participou com o Itamaraty à época da criação de uma medida provisória para permitir uma retaliação no caso dos países que perdessem contra o Brasil em demandas. Nós tivemos isso no caso do frango contra a Indonésia e da Índia contra o açúcar. E aí o Brasil, essa medida provisória é convertida em lei, a Lei 14.353, que permite o Brasil aplicar agora medidas unilaterais para países que perdem uma disputa contra o Brasil, mas não querem implementar, né? Querem ficar apelando para um órgão inoperante, né? Então, esse contexto muda bastante para o segundo mandato. A OMC, infelizmente, né, apesar de ter toda essa conquista e todo esse histórico, hoje ela não consegue dar uma resposta para nada da guerra comercial. Tanto que nem se leva mais casos, né? Às vezes só com teor simbólico você leva um caso como o da guerra comercial agora entre Brasil e China, mas acredito que o Brasil não vai levar. Né? O Brasil, eu acho que vai querer muito mais uma resposta efetiva ou fazer uma própria retaliação do que ficar abrindo contencioso que não vai ter fim. Na esteira disso, é interessante observar, né, Thales, que o Brasil teve por um longo tempo o diretor-geral da OMC, né, com o Roberto Azevedo, uma figura expoente que sempre fazia essas vezes do multilateralismo como uma estratégia de comércio internacional muito vitoriosa e tudo mais, conduzia rodadas de negociação tentando eliminar barreiras, reduzi-las e tudo mais. E aí, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi em 2019 que teve essa virada de não se conseguir mais ter o mínimo de juízes, né? E aí a OMC fica, de fato, paralisada. E aí, nessa esteira, é interessante observar que é como se esse sistema multilateral de comércio, e eu concordo com a avaliação do Thales, né? O ápice do que já se conseguiu estipular de direito internacional entre os países, que foi forjado, em grande medida, à imagem e semelhança dos próprios Estados Unidos, a partir da década passada, ele começa a se revelar cada vez mais disfuncional à própria manutenção da liderança comercial dos Estados Unidos no mundo. E aí os Estados Unidos voltam a artilharia contra esse órgão e começam a regurgitar aquilo que produziram, né? E aí é muito curioso para fazer essa avaliação no sistema internacional, porque hoje existem declarações da China, por exemplo, altamente favorável ao comércio multilateral, à liberalização, à redução de tarifas, o discurso que sempre foi dos Estados Unidos e que sempre pautou as críticas à China por não aceitar isso. E nesse esfacelamento, praticamente essa implosão da OMC, o que a gente vai vendo, né? Quando os Estados Unidos botam uma tarifa contra o México e contra o Canadá, isso é violar um princípio que vinha desde o GATT, que era a não discriminação, né? Você colocava uma tarifa sobre o produto e não sobre o país. E isso já vai sendo esfacelado. E os Estados Unidos vão nessa hostilidade, ultrapassando também o limite de 35%, que era o teto das tarifas da OMC, salvo algumas exceções. E o que chama atenção é que quando a Europa reage, por exemplo, e bota a tarifa contra o uísque, o bourbon lá dos Estados Unidos, ela já vai em 50%. Então, quer dizer, a própria Europa, que também foi depositária por muito tempo desse sistema, está identificando que nem ela vai conseguir, de fato, reerguê-lo, restaurá-lo, ou ela mesma já entende que não tem mais como seguir aquelas diretrizes que foram pautadas por décadas para o sistema de comércio internacional, né? Até aproveitar essa deixa, porque se tem um país agora que a gente está vendo nesse segundo mandato dele, é que a gente não está vendo retaliação tão forte da China agora. Será que tem relação com
Cara, com o enfraquecimento da economia chinesa, ou talvez eles estão com alguns outros interesses, porque eles estão com dificuldade para a economia tá crescendo, o índice da natalidade, eles estão com uma inflação lá que está, né, para a China está um pouco com dificuldade, estão com dificuldades para controlar. Tem também a parte do mercado imobiliário deles. Então, eu não estou vendo a China como no primeiro mandato do Trump está retalhando da mesma forma. Não sei se a minha leitura está correta. Olha, talvez tem uns números aqui que eu peguei do ano passado, 2024, a China atingiu um recorde de 5,9 trilhões de superávit, com um crescimento das exportações de 7,1%. E das importações 2,3%, né? Não tá tão mal assim, não. Tá. E no comércio bilateral China-Estados Unidos, houve um déficit histórico para os Estados Unidos que atingiu ano passado 1,2 trilhões. Então, parece que, embora a China tenha feito movimentos de maior autonomia, né, de desacoplar um pouco... Aliás, é o Trump que faz o movimento de desacoplar a economia, né, tentando depender menos de produtos e insumos chineses. Por outro lado, a China busca maior autonomia tecnológica, maior autonomia produtiva, soluções ou alternativas aos Estados Unidos, aumentar o mercado interno, as rotas da seda, então fazer uma espécie de mercado asiático ampliado. A China vai buscando tudo isso, mas a China trabalha a longo prazo e o comércio bilateral está muito bom ainda. Então, enquanto estamos ganhando dinheiro, para que brigar com os Estados Unidos? Deixa eles brigar com nós e vamos ganhando até onde dá. Então, me parece que para a China não interessa agora esse desacoplamento. Ela vai se preparando para isso, mas enquanto ela puder lucrar, enquanto ela tivesse superávit, ela vai tentar botar panos frios, porque a China é bastante pragmática. Parece que o Trump é mais ideológico e a China é mais pragmática. Então, se tá bom, para que mudar, né? Até teve essa semana passada, que teve a China, Japão e Coreia do Sul conversando, né? Para melhorar, fazer alguns negócios, né? E eles não se bicam muito, né? Entre esses três, né? Mas acaba que o Trump aproxima todo mundo Aproximou, sem querer, né, cara? É muito, muito louco esses movimentos que acontecem, né? Um ponto ali que o Ricardo estava colocando, é interessante a gente olhar também que o modelo de tarifa média dos Estados Unidos, né, ele não necessariamente segue dos outros países. A tarifa média dos Estados Unidos, se a gente pensar em nível ponderado sobre comércio, é de 2,2. É muito próximo da consolidada dos Estados Unidos. A tarifa nominal é 2,7. Então, cada país na OMC firma o seu compromisso tarifário. Cada um tem sua, né? No Brasil, a gente sabe produtos industriais é 35, agrícolas chegam a 55. Só que a nominal, por exemplo, aplicada pelo Brasil é 11. Se a gente olha no comércio bilateral Brasil e Estados Unidos, a tarifa média aplicada do Brasil para os produtos norte-americanos é 6. Então, veja, é algo muito distante daquele que se prega, né? Olha, é 35. Não, aplicada é 6. Muito claro. Se eu pensar em ex-tarifário, equipamentos pesados, tudo que eu tenho de desoneração muito forte no Brasil, né? Quando eu não tenho produção nacional equivalente, eu acabo desonerando e isso pesa muito na conta, né? Agora, um outro detalhe ali que o Ricardo falou é que os Estados Unidos é muito dependente dos produtos chineses porque as marcas chinesas foram produzir na China. As marcas americanas, desculpa. É a terceirização que aconteceu há muito tempo. O custo de vida aumentou, a inflação, a China não é mais a mesma, houve até um deslocamento para países como Bangladesh e outros, mas ainda, se eu pegar lá, a gente trabalhou, por exemplo, eu me lembro em 2009, nós trabalhamos no caso de calçados da China, né? E todas as marcas eram marcas americanas instaladas na China, não faziam um par de calçado nos Estados Unidos. Só um parênteses, pessoal, eu não apresentei devidamente, mas o Thales trabalha no MDIC, então por isso que ele tem esse envolvimento com o estudo que ele está falando, tá, gente? Acho que faltou apresentar devidamente. Esse foi o meu primeiro caso, inclusive, né? Meu primeiro trabalho no MDIC em 2009, né? Que foi um caso emblemático, foi um caso aí que deu muito o que falar, porque havia a Copa do Mundo, a Nike fez pressão no governo, tirou o patrocínio, era o governo Lula ainda à época. Mas uma coisa emblemática era isso, olha, todas as marcas que são marcas americanas não produziam nos Estados Unidos, produziam na China, né? Então você tem a própria, se a gente pegar celular, Apple, tem a parte de montagem na China. Então eu não vejo isso mudar. Os consumidores americanos, o Trump sabe disso, na hora que vier algum grupo, alguma associação incomodada com a inflação e o custo de elevação de preço que vai acontecer, ele vai rever. Então, tão logo ele tenha na avaliação dele que ele precisa ganhar alguma coisa, ele tenha na avaliação, eu vou perder muito aqui com o meu eleitorado, ele acaba retirando, né, esse movimento que ele faz. Então, eu não vejo assim, não há um efeito, né, e não vai ser de longo prazo. O que ele quer mesmo é o curto prazo, até o que eles falaram,
é o último mandato do Trump, né? Então ele vai fazer o máximo. Infelizmente pode ser uma política só de curto prazo, né? Uma política de tarifa é aquela que você muda de um dia para o outro, como é no Brasil também, né? Só que nos Estados Unidos tem outra questão que é até interessante, que você tem o mandato comercial autorizado pelo Congresso norte-americano. Há dúvidas se Trump tem todo esse poder e tem toda essa delegação do Congresso para fazer o que ele está fazendo. O fato é que não sei se a Suprema Corte dos Estados Unidos peitaria o Trump com essa popularidade toda que ele está tendo, dizer, olha, você está excedendo os mandatos. Tivemos algumas decisões que foram contrárias ao Trump já nesse mandato, né? Mas eu não sei se o poder, a autoridade comercial que ele tem, eles têm lá o escritório do USTR, né? Eu não sei se chegaria, por exemplo, no judiciário para dizer que está tendo excesso de poderes aí. E essa guerra comercial está afetando aqui o Brasil e outros países emergentes, menores? Afetando para o bem, afetando para o mal? Há previsões de que o Brasil vai ter perdas muito grandes. Eu estava até lendo uma reportagem de hoje, inclusive, que o Lula falou em buscar a OMC antes de dar uma resposta proporcional ao tarifaço de 25%, né, no aço e no alumínio. Então, eu acredito que seja mais simbólica, né, dentro dessa paralisia do órgão de solução de controvérsias. Pelo que se está traçando aí, estudos, projeções do IPEA, esses setores sim vão sentir, porque exportam muito para os Estados Unidos. Aço, alumínio e alguns outros setores aí que possam ser atingidos. Mas no PIB brasileiro não seria tão grande o baque, né? Então seria mais setorial, a princípio. Mas eu acho que é muito cedo ainda para avaliar, né? Não sei se temos... Algumas análises que eu vi também, e aí talvez o Thales tenha esses dados de maneira até mais precisa, né? Mas algumas preocupações que eu vi de entidades de classe aqui no Brasil, principalmente essa área de produção de aço e alumínio, porque além da perda de mercado na exportação aos Estados Unidos, são cerca de 3 a 4 milhões de toneladas exportadas ao ano, tem um problema que é o seguinte: se a China fica com mais problemas para entrar no mercado dos Estados Unidos, se a Austrália enfrenta essa dificuldade, se o Canadá já não consegue, eles vão procurar outros mercados para se aportar. E o mercado brasileiro já tem 1/5 de participação chinesa hoje em aço e alumínio. Então, como efeito rebote desse protecionismo dos Estados Unidos, pode ser que a China intensifique a presença em outros mercados, nesse caso no mercado brasileiro. E aí, por efeito combinado, pode ser que a gente enfrente muitas dificuldades aqui no Brasil também, nesse setor, por conta de uma concorrência maior, mais acirrada, vindo de outros produtores mundiais, né? Esse ponto foi bem colocado. Assim, eu vejo, sem dúvida, sempre que acontece alguma desproporção, desequilíbrio nas concessões tarifárias, e é isso que está acontecendo nesse momento, eu vou ter desaguando essas exportações em outro lugar. Vai ter um desvio de comércio natural. O que a gente vai ver acontecer aqui, né, é o que o Joe Nash, que vocês conhecem, fala na teoria dos jogos, né? O último vai ser o mais prejudicado, né? O último a se movimentar nesse jogo global, porque todos os países vão sofrem já com excesso de capacidade de alumínio e aço chinês. Isso a gente estuda na defesa comercial há mais de 10 anos. A China ela produz muito mais do que ela consome, né? Em diversos setores, mas aço e alumínio é o grande problema, porque é a indústria de base. Você faz carro, você faz cadeira, você faz esse microfone. Então, ele é insumo para tudo. E a China, com excesso de estoques, sofrendo tarifa do seu maior comprador, ela vai jogar, né, a preços de dumping. Né? Aí que vem o dumping estrutural do comércio internacional. Então, os países, como o Brasil, sem dúvida vão se defender, só que nós também somos dependentes. Tem o tipo do aço que vai ser tarifado, tem o tipo do aço que é produzido, temos Gerdau, temos ArcelorMittal, temos algumas companhias aqui que produzem, outros que a gente não produz. Então, esse segmento, sem dúvida, vai ser um baque grande. Temos direitos que estão suspensos, direitos antidumping sobre o aço que tem para ver evolução de importações. Já foi constatado dumping, dano e nexo causal, mas mudando esse cenário de desvio de comércio, eu já consigo aplicar imediatamente. Por outro lado, eu vejo espaço para o agronegócio, como sempre, né? O Brasil, de novo, cada vez mais a gente vê, em tempos até de guerra mesmo, de guerra militar, a gente vê a demanda por alimentos. E o Brasil é o grande provedor de alimentos, se a gente pensar, né? Lembra que o Brasil também ele sofre com cotas de açúcar nos Estados Unidos. Tem a questão do etanol. O Brasil tem o etanol e concorre com o etanol do milho lá nos Estados Unidos. O etanol brasileiro é muito mais competitivo. Então, existe essa pressão também do lado de lá. Mas o Brasil ele continua provendo. Então, vai ter outros destinos e outras parcerias que talvez
nesse momento nebuloso, não esteja aos olhos do Brasil e da diplomacia lá do Itamaraty, né? Mas num momento que baixar a poeira, você vai ver esses novos mercados. É interessante mencionar isso, até porque talvez quem não trabalhe na parte do aço não se liga, mas tipo, eu que trabalhei no estaleiro, cara, tinha aço que vinha da China, tinha aço que eu importava da Itália, tinha aço que eu importava da Holanda. Tipo, tem tanto tipo de aço diferente que é conforme a composição do carbono, tem conforme a espessura, a temperatura que foi aquecido. Tem tanto tipo de aço diferente. Né? Quando o Trump fez, não sei se vocês recordam, no primeiro mandato houve essa taxação do aço generalizada. Já naquela vez, né? A gente fez um levantamento lá, a quantidade de códigos tarifários, se eu não me engano, era cerca de uns 70, era coisa de dezenas de códigos mesmo, porque você tem uma diferenciação muito grande nesse segmento, né? E aí, exatamente isso. Era o capítulo 70, né? Exato, o capítulo 70, né? Exato, era uma sequência enorme de códigos. Muita coisa. Eu não sei se dá para pensar como uma hipótese aí, dentro dessa dificuldade do Brasil exportar, daqui a pouco o aço mais barato aqui dentro, no próprio mercado interno, e um incentivo do insumo mais barato para alguns setores da nossa própria indústria, já que o governo fala numa reindustrialização, ou pelo menos reduzir a primarização da economia brasileira, pode ser um efeito rebote interno, quem sabe, né? Isso como hipótese também, né? Também. E a propósito do que o Ricardo estava mencionando antes, né, do tamanho do déficit comercial hoje que os Estados Unidos têm junto à China, estava separando alguns materiais aqui para a conversa e encontrei um relatório produzido no Congresso dos Estados Unidos em 2018, com o balanço do primeiro ano da imposição das tarifas no âmbito da guerra comercial, né? E esse relatório que foi apresentado no Congresso, ele era interessante porque ele discutiu o seguinte: olha, nós impusemos uma quantidade X de tarifas em tais produtos e o saldo comercial dos Estados Unidos junto à China, ele tinha, antes das tarifas, um déficit, naquela época, de 330 bilhões de dólares, aproximadamente. E após a imposição das tarifas, o déficit saltou para 480 bilhões, mais ou menos. Os Estados Unidos tiveram esse efeito controverso, né? Porque, claro, como reação, a China também sobe algumas tarifas e os Estados Unidos acabam tendo muitas quebras de cadeia de produção nessa interdependência entre os dois países. E me parece que esse possa ser um elemento que faz com que hoje o grau das tarifas que os Estados Unidos estão projetando contra a China, ele é relativamente mais baixo do que contra esses aliados históricos que a gente tem visto, né? Então, nesse sentido, me parece que os Estados Unidos modulam um pouco mais essa disputa comercial e vão a passos mais lentos, medindo um pouco mais esses impactos que possam ser gerados já com a experiência do primeiro mandato acumulada. E um outro ponto que eu acho que é muito importante que a gente veja, né, é que nós não vivemos assim uma guerra comercial entre China e Estados Unidos durante o primeiro mandato de Trump, uma normalização das relações durante o governo Biden e uma retomada dessa guerra no segundo governo Trump. O governo Biden alterou muito pouco das diretrizes comerciais pautadas por Trump no primeiro mandato. Houve algumas mudanças que eu pude identificar de alterações, por exemplo, da imposição direta de tarifas para uma restrição maior em termos de cotas de importação e reservas de mercado, mas boa parte do arcabouço jurídico e institucional já traçado no mandato do Trump foi continuado, se não ampliado, em Biden. E aí a gente teve principalmente a guerra das tecnologias, né, envolvendo a 5G como uma das grandes expressões disso, o aumento das tensões envolvendo Taiwan e a produção dos microchips e semicondutores, agravados pelo próprio fato da pandemia. Todos esses elementos mantiveram uma temperatura alta nessas hostilidades comerciais entre China e Estados Unidos. Mas, sem dúvidas, o Trump volta e escala isso, aprofunda ainda mais. Né? São os assuntos que os democratas e republicanos concordam, mas eles não ficam falando abertamente que concordam, né? É por aí. Tipo, conter a China, conter o crescimento da China é uma coisa que ambos concordam, né? Tipo, questão de guerras no Oriente Médio, ter acesso a petróleo, mas ambos concordam, né? Tipo, isso, o que a gente viu tipo, na questão do Biden, ele não fala sobre isso, mas continua acontecendo. Até a questão de imigração também acontece, né? Tipo, é só uma questão que um fala mais abertamente disso e os outros ficam quietos para tentar demonstrar talvez uma
uma postura, né? Mas está acontecendo, né? Mas se havia uma aposta no Biden, quando o Biden vence o Trump, de que o Biden daria continuidade à votação e eleição dos membros do órgão de apelação. E o que se prova, como ele estava mencionando, é justamente ele dá continuidade, ele vê aquilo tão institucionalizado dentro ali da representação comercial que ele acaba não fazendo nada. E aí é justamente naquele período ali que ele acaba esvaziando o órgão de solução de controvérsias, na gestão do Biden. Nós esperávamos, como a força democrata, né, que ele retomasse as bases da OMC, mas a pressão contra o crescimento chinês, né, a presença chinesa era tão grande que ele nada faz contra isso, né? Então a gente tem um mundo mais anárquico no direito internacional e os Estados Unidos, de modo geral, não está interessado em mudar isso. É a hipótese que quando você tem uma transição hegemônica, como a gente está tendo, né? Ou seja, os Estados Unidos vão declinando relativamente e a China vai ascendendo, as próprias instituições que os Estados Unidos ajudaram a criar, e foram os principais, né? Bretton Woods lá atrás, a OMC, o Banco Mundial, eles começam a ver que, de alguma maneira, já não lhes interessa tanto. E a China, por incrível que pareça, com todos os problemas que ela tem dentro da OMC, ela passa a defender mais o multilateralismo, pelo menos na retórica, do que os próprios Estados Unidos. Então, essa é uma mudança que pode ser estrutural nos Estados Unidos. Na medida em que ela começa com o Trump, passa pelo Biden e se aprofunda com o Trump, já não é mais republicanos ou democratas, são os Estados Unidos. E uma coisa que o Thales falou antes, que pode ser outra mudança, que aí a gente vai ter que ver com o tempo se ela é só Trump ou se vai ser Estados Unidos, que é a postura com a Rússia, né? Essa aproximação dos Estados Unidos com a Rússia e, de alguma maneira, pelo menos com o Putin, e deixar a Europa sozinha, né, e abandonar a Europa, é uma coisa que não tinha acontecido até agora. Ou seja, desde o início do século XX, a geopolítica dos Estados Unidos é de contenção à Rússia. É de você minar aquilo que na geopolítica clássica o pessoal chama de Rimland, né? Que seria um cinturão de cercamento à Rússia, que vai da Europa, que vai do Reino Unido ao Japão, passando por todos os países embaixo, que não deixa a Rússia sair. Deixa a Rússia ali encalacrada e não permita que ela se expanda para lado nenhum. Quando os Estados Unidos começam a conversar com a Rússia, é uma coisa que não tem precedentes. Claro, conversar com a Rússia tem precedentes porque na própria Guerra Fria eles nunca romperam. Mas dessa maneira pode ser que haja também uma mudança geopolítica bastante interessante. Essa maneira ativa de querer cessar-fogo. Deixar né? aliados para trás. Deixar aliados para trás e se aproximar de quem sempre foi o inimigo estrutural. Né? Pois é, tipo, deixar a União Europeia de lado, a Europa de lado e falar, deixa que eu vou resolver isso aí. Tipo, Pois é, desde o Plano Marshall nunca foi feito isso, né? Isso aí é um tempo sombrio. Novos anos 30. É difícil absorver isso tudo, né? Sim. Cara, ele assumiu em janeiro e tem tanta movimentação acontecendo que... E é uma coisa importante, né? Se tem guerra comercial, não quer dizer que tem guerra militar. Mas quando tem guerra militar, tem guerra comercial junto, né? Porque aí começa as sanções e começa a isolar e tudo mais, né? Que não funcionou muito com a Rússia, né? A gente até conversou num outro episódio sobre isso, né? Tipo, cara, a China tá ali, outros países do Oriente Médio estão ali, dando suporte pra Rússia, Índia comprando petróleo adoidado, né? Então... Esse próprio episódio das sanções, ele também é interessante quando o governo Biden lança, na medida em que a Rússia invade a Ucrânia, porque estabelece-se uma espécie de um consórcio de 9 países que, via de regra, muitas vezes se proclamam como a comunidade internacional, né? Mas alguns países da Europa Ocidental, os Estados Unidos, pega muito da Common Law britânica, então vai Canadá, Austrália e tal. Coreia do Sul e Japão fecham mais ou menos um cerco para intensificar essa ideia de isolar a própria Rússia, né? E não passando pelos ditames tradicionais que envolveriam, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio. Ali tem uma ofensiva muito forte também contra esse multilateralismo e a gente fica meio zonzo assim, com a quantidade de coisas acontecendo, né? Um pouco como o Jonas falou. Eu tenho comentado com os meus alunos que na época em que eu estudei relações internacionais, era um marasmo no plano internacional, porque era assim, falou isso. A gente pensava, qual vai ser o próximo país que vai entrar na União Europeia? O que a gente precisa fazer para o Mercosul crescer um pouco mais? Mas, assim, foi se esfacelando isso de um jeito e que, para viver, é bastante ruim. Mas para estudar as relações internacionais é uma delícia, porque você olha tantas ferramentas de análise
quanto as que existem são possíveis. Tu me falou essa frase pro Falando do Comex. Cara, notícia de comércio internacional, geopolítica, é o que não falta agora. Mas que tá triste viver, tá triste. Não sei se é absurdo falar, porque nós tivemos lá a crise de 29, escala protecionista, escala militarista, ascensão da extrema-direita, resultando na tragédia do nazismo, né? Talvez não vamos... Quiçá não vamos tão longe, mas crise de 2008, aí aumenta-se o protecionismo, ascensão da extrema-direita, aumento do militarismo, é Ucrânia, é Israel, é Iêmen, e talvez não tivemos a Terceira Guerra Mundial propriamente dita, porque a destruição mútua assegurada da bomba atômica não deixou. Então, plano militar da Europa de 800 bilhões de euros, né? Anunciado recentemente. Isso não é pouca A Alemanha coisa se remilitarizando. Então, eu tenho a impressão... não vou dizer que foi a primeira coisa que aconteceu, mas quando começou essa primeira guerra comercial, no primeiro mandato do Trump, parece que foi um início mais forte da multipolaridade mundial. Me parece assim que ficou mais claro o poder que a China tem hoje, o poder que a Rússia tem. Ficou muito claro que a Rússia é poderosa depois que começou a guerra na Ucrânia. Cara, não deram conta de segurar. E ela tá confortável para continuar. A União Europeia agora entendeu, tá investindo na parte militar pra caramba agora, quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão pros próximos 10 anos, né? É grana pra caramba. Cara, aí temos o BRICS também, que não dá pra... É um mundo muito louco, cara, porque a gente faz parte, não é um bloco econômico, a gente conversou já em outro podcast, mas a gente tá junto com a China e a Rússia, cara, e aí temos um país que atacou a Ucrânia, tem lá seus motivos, a questão da OTAN e tal, mas, cara, a gente tá fazendo negócios com ele. E é muito louco, eu não sei nem mais o que falar, porque realmente, assim, tu começa a fazer a... Me lembra aquele meme daquele filme que o cara tenta fazer um monte de cordinha, sabe? Ele tá olhando com uma cara maluco, tipo... Qual que é a lógica, cara? Tipo, a gente tá, de uma certa maneira, apoiando a guerra da Rússia, porque a gente tá fazendo negócio com eles, cara. A gente tá fazendo negócios... E aí a galera tá tentando ajudar a Ucrânia, não tá conseguindo. E aí chegou os Estados Unidos agora, não quero mais. Não, chega, vou fazer o cessar-fogo pra esse negócio. E aí a Rússia tá adorando isso. Não, tu quer o cessar-fogo? Beleza. Tá ouvindo o Petit Journal, adoro esse podcast. Você tá falando, perfeito. O Putin não tem que fazer nada. Vai meter os termos que quer. E aí o Trump falou, eu vou acabar com essa guerra. E ele vai ter que dar um jeito de acabar com essa guerra, senão vai mostrar, tipo assim, pô, ele bateu no peito e não conseguiu. Quanto é que isso vai custar pros Estados Unidos? Né? Além da popularidade dele, né? Que tem isso em governos presidencialistas, né? Vai trocando o presidente e você tem que manter a popularidade. E aí, para manter a popularidade, você tem que fazer coisas que vão contra o que favorece um país, né? De maneira internacional. Acho que eu estou muito longe nesse assunto, né? Mas tem tanta coisa para pensar dentro desse assunto, mas meu Deus do céu. Eu acho que estás falando aquela expressão tosons, a confusão, pega um pouco eu acho que tem que achar o meio termo entre o marasmo e o super acelerado do Trump, né? Porque nas relações internacionais, no geopolítica, as coisas não acontecem de um dia para o outro, ou pelo menos não deveriam acontecer. Você tem alianças históricas, você forma blocos de coalizão, você forma tratados. Então, eu tenho pelo menos a expectativa de que tudo isso que está acontecendo é muito personificado na figura do Trump, não é os Estados Unidos. Tudo bem, Biden, quando fez ali o entre governos, ele manteve muita coisa, mas a postura do Biden foi muito apática, porque a máquina dos Estados Unidos ela tem um movimento muito forte, né? Claro, a base do eleitorado, de querer, né, essa questão de reacender algumas indústrias, a gente sabe que o Trump ele inflamou esse desejo, mas isso não me parece que um empresário vai tomar uma decisão nesses movimentos de curto prazo, pelo menos não uma decisão de abrir uma planta industrial, algo do tipo. As implicações são muito grandes, né, de ele fazer esse movimento e depois no próximo governo acabar tudo, né? Eu tinha aquela proteção tarifária, agora não tenho mais. É a pior das proteções, né? Proteção tarifária é aquela que você muda de uma hora para outra, literalmente, né? E os compromissos dos Estados Unidos na OMC, se em algum momento a OMC se for revitalizada, a gente voltar, são ainda de tarifas muito baixas, né? Então o compromisso dos Estados Unidos está todo instante ilegal, se a gente pensar num direito internacional pautado aí em normas, né? Então, eu vejo essa confusão porque é todo dia notícia, né? Agora a gente tem pano para manga para falar. Eu não sei te dizer se está em vigor ou se não está a situação A ou B ou C, que muda toda hora, mas uma coisa é certa, né? O Trump ele também faz reformas internas. Eu acho que pouco se fala, mas os Estados Unidos vêm nesse movimento desde o primeiro governo de redução de impostos, de desregulamentação. E isso tem feito que empresas norte-americanas retornem, né? Não, claro que não é um movimento generalizado,
mas a gente vê que isso dá um vento de cauda ali para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito grande ainda, é uma potência, né? Sim. Não dá para deixar de lado. Qualquer iniciativa internacional sem os Estados Unidos, o apoio dos Estados Unidos, não sai, né? A gente presenciou isso lá com a criação a tentativa da criação da Organização Internacional do Comércio, né, a chamada OIC, na Carta de Havana. Os Estados Unidos não quis. O Congresso norte-americano barrou, só ficamos com o GATT. Agora a OMC está desfalecendo, né, nas palavras aqui do amigo, porque o Trump não deixou para os Estados Unidos, não patrocina. Na hora que os Estados Unidos falar, agora volta, e eu tenho ganhos com isso, volta imediatamente no dia seguinte a funcionar a OMC, porque ela está toda essa paralisia é exclusiva por causa dos Estados Unidos. Então o peso dele na tomada de decisões é muito grande, né? Há um tempo atrás, no outro governo, a gente teve na gestão do Jair Bolsonaro, o apoio dos Estados Unidos para a questão da OCDE. Né? Então, assim, o peso e a palavra que os Estados Unidos dá até para patrocínio, a questão do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, quem os Estados Unidos patrocinar, também tem assento lá. Continua tendo um peso muito grande, né? E eu acho que esses movimentos que foram conquistados também pelo Brasil podem trazer uma boa oportunidade. Você falou em BRICS, né? O que acontece? Nós temos, se você pensar que eu tenho o Brasil como membro dos BRICS, né, com acesso a financiamento do Banco de Desenvolvimento lá do NIB, se eu tenho o Brasil dentro da OCDE, que é um dos poucos países que não sei por que o Brasil parou a acessão à OCDE, às vezes por birra de trocas de governo, mas nós tínhamos a maioria dos instrumentos já ratificados, mais de 2/3 dos 170 lá da OCDE, e nós temos um membro do G20. O Brasil está nesses 3 clubes, nessas 3 alianças, né? A OCDE estamos a um passo, mas G20 e BRICS, o Brasil é o único que não tem turbulência, se você olhar, né? Tirando, claro, os julgamentos do Supremo. Mas você não tem um cenário de instabilidade, você não está envolvido em guerra internacionalmente comercial, falando, realmente né? não estamos chamando a atenção, né? Exatamente. Você tem recursos O futebol, em comparação... Mas você tem também o apelo da energia verde. Então, o Brasil ele tem todas as ferramentas para poder sair numa posição melhor do que entrou, né, antes da guerra comercial. Um ponto sobre isso também, né? O último relatório do FMI a respeito do panorama econômico global, ele aponta que para os anos de 2025 e 2026, a média de crescimento mundial vai ficar em torno de 3,4% ao ano. Claro que enquanto média, tem um desvio padrão alto, né? Entre países que crescem muito mais do que isso e outros muito menos. Mas o que se traz de comentário no FMI é que essa média é inferior aos 4,7%, que era uma média de crescimento global entre 2000 e 2019, as 2 primeiras décadas, né? Então, passadas as turbulências da pandemia e agora os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio, o que a gente tem é uma economia mundial mais desacelerada do que nas 2 décadas anteriores. Eu trago isso como pano de fundo para a gente começar a pensar e tentar trabalhar algumas hipóteses dessas tomadas de decisão que se tem dentro dos Estados Unidos, né? Porque eu tenho percebido que dentro dos Estados Unidos nós temos diversas frações de interesses empresariais, de uma classe mais dominante, que tem muita projeção sobre a Casa Branca e sobre o Capitólio. Nessas frações, uma linha como a do Biden, por exemplo, que apoia fortemente a Ucrânia no conflito, fez com que os Estados Unidos, de fato, exportassem algum equipamento militar mais moderno para a Ucrânia, para o combate, mas, em grande medida, os anúncios de dezenas e passando da casa da centena dos bilhões de dólares dos Estados Unidos em ajuda militar à Ucrânia, no final das contas, era um extraordinário incentivo para a indústria militar estadunidense doméstica. Não era um cheque em branco para o Zelensky, né? Então, houve estímulos, houve incentivos por uma fração que sempre foi típica, clássica dos Estados Unidos, que é o seu famoso complexo industrial militar. Agora, dadas essas disputas intraclasse nos Estados Unidos, das frações mais dominantes, me chama bastante atenção que, quando a gente visualiza a eleição do Trump recentemente, os principais aportes de recursos recebidos pelo Trump em campanha vieram das Big Techs, né? Diferentemente do tradicional que era o complexo industrial militar.
Isso também me parece jogar um peso importante na própria estratégia de política externa do Trump e na guerra comercial. Porque o grau de influência desses magnatas, desses gigantes, dessas empresas de tecnologia, ele vai pesar muito sobre as tomadas de decisão da Casa Branca. E essas ações militares, essas incursões em várias partes do mundo, elas arrefecem como estratégia. Daí poderia se pensar essa possível normalização de relações com a Rússia, por exemplo, uma relação um pouco menos hostil do que no primeiro mandato com a própria China, em termos de tarifas e de posições mais imediatas. Quase como se os Estados Unidos entendessem o seguinte: nesse arrefecimento da economia global, nós precisamos tentar um fortalecimento mais regional, e essa ideia de espalhar tentáculos militares, principalmente por todo o mundo, ela não está nos rendendo os dividendos necessários para a retomada de uma projeção dos Estados Unidos ou para ampliar a diferença em relação a quem nos ameaça, né? Então... É caríssimo, né? Investimento militar é caríssimo, né? E assim, costumava dar muito resultado em termos de liderança tecnológica, e não é que não dá mais, mas o grau de concorrência que vem emergindo em paralelo é tão forte quanto, muitas vezes, né? Então, alguns ensaios aqui para a gente pensar também, porque eu não tenho um quadro totalmente formado a respeito desses movimentos, mas me parece que essas são questões importantes para a gente pensar, né? Uma exceção aí é o apoio de Israel, que aí a Israel, né? Que aí eles concordam. Aí todo mundo concorda. E aí eu acredito que tem desde o lobby dentro dos Estados Unidos, que é fortíssimo, né? O lobby de Israel, e também uma questão religiosa muito forte, né? As igrejas em geral. E no caso do Trump, uma base eleitoral muito forte dele. Então ali ele não vai abrir mão. Então pode ser até um desvio na curva do que você falou, né? Ou seja, não vamos mais apostar tanto no complexo industrial militar pelo mundo, mas há algumas exceções pontuais. Mas na Ucrânia encaixa muito bem essa ideia, né? Dá pra gente dizer então que impor tarifa virou uma ferramenta de poder, né? Continua, sempre foi. Sempre foi, né? Mas se retoma com uma mais mas força. tem que ser alguém do tamanho dos Estados Unidos pra conseguir fazer isso, né? Tipo, não adianta... Sei lá, não adianta a Nicarágua querer fazer um tarifaço na gente, né? Tipo, qual é? Mas o Brasil tem que consegue ter fazer uma frente, né? o Brasil consegue. Se você pensar em país de desenvolvimento, a gente teve um caso emblemático, que foi o caso do algodão, em que nós ganhamos uma retaliação, um direito de retaliar em 2009 de 850 milhões de dólares. Essa eu lembro, eu estava na faculdade ainda. Essa eu lembro. E no tempo ali eu estava entrando no MIDIC e passando pela Câmara de Comércio Exterior, pela CAMEX. Foi pedida a abertura da retaliação. A CAMEX ela faz uma lista de retaliação. Você pode, então, impor, além dos seus compromissos tarifários, eles se suspendem, né? Quando eu tenho um montante da retaliação, eu escolho quais produtos eu quero retaliar. Sempre a retaliação é um tiro no pé, porque justamente eu vou penalizar o meu consumidor, eu vou aumentar a tarifa de veículos, por exemplo. Olha, dependo muito das importações, vou aumentar a tarifa de, sei lá, batata, máquinas de café expresso. Eu dependo muito das importações. Então, a escolha foi sempre muito difícil. No final, há 30 dias de entrar em vigor a lista de retaliação, os Estados Unidos ele vem para conversar e paga uma compensação financeira, faz-se um acordo quadro para o Instituto do Algodão, o IBA, no caso, para compensar. E isso não é um instrumento do OMC, foi uma negociação por fora para compensar e para o Brasil não incomodar mais, vamos dizer assim. Então, eu tenho os subsídios norte-americanos sobre algodão, vão continuar, mas para o Brasil não ficar mais em cima de mim, eu também vou pagar os brasileiros uma compensação financeira. Então vamos parar agora só um instantinho para a gente fazer o nosso momento perrengue de viagens da Via Seguros. A Via Seguros é o nosso marketplace que está patrocinando esse podcast para você cotar seguro. E eu sempre falo, mas o meu cartão de crédito internacional tem seguro. Não é bem assim, cara. Às vezes o seguro é sem vergonha, vai te deixar na mão. Então, cara, compara aí o teu seguro do teu cartão de crédito com as opções que tem no marketplace da Via, que aí você pode encontrar melhores oportunidades. E hoje o Thales já me adiantou um pouquinho da historinha dele, muito boa. Qual que foi o teu perrengue de viagem, Thales? Conta pra nós, por favor. Era a minha história do tempo que eu era vida louca, solteiro. Né? Bons tempos, né? Eu fiz uma viagem com o pessoal do MIDIC, 4 amigos. Eu lembro que já começou ali na compra da passagem, né? Em que a gente tem um amigo que está hoje morando em Genebra,
E ele fez uma sacanagem com a gente, ele comprou a passagem dele, e aí ele avisou para todo mundo, né? O fulano também comprou a passagem. Vai que todo mundo já comprou, só falta tu. Ele fez isso com todos os colegas, né? E ninguém tinha comprado, né? E depois que na viagem que ele nos contou que ele fez essa pegadinha aí pra gente, pra todo mundo comprar a passagem, ninguém tinha comprado. E nós compramos um voo para a Cidade do Cabo, lugar sensacional, né? Fizemos um voo que saía de Guarulhos, parava no Rio de Janeiro, parava no Galeão, e aí ele ia para Luanda, Cidade do Cabo, e na volta era Cidade do Cabo, Luanda, Rio de Janeiro, Guarulhos de volta. Ok. Tinha um colega o Tiagão, né? O Tiagão aqui também, analista de comércio exterior, que queria ficar, a volta, era um sábado, se eu não me engano, era bem o carnaval. Sábado de carnaval. Sábado okay. de carnaval, o nosso retorno. E ele queria ficar no Rio de Janeiro, ele já tinha até pego Airbnb e tudo mais. Claro, estava levando só aquela bagagemzinha de mão ali, marota ali em cima. Eu falei, olha, a hora que o avião pousar no Rio de Janeiro, eu vou descer e show. Eu embarquei em São Paulo, mas a volta, né? A volta ia até São Paulo, mas ele ia A volta ia até São Paulo, era o último destino final. Ok. E aí, já veio a chamada no alto-falante, né? Passageiros somente que embarcaram no Rio de Janeiro pode desembarcar no Rio de Janeiro. E a gente tá de sacanagem, né? De sacanagem? Não, vamos descer, né? E aí ele foi para descer e tinha que mostrar o bilhete de embarque na descida, na porta do avião. Então foi a primeira vez na história que eu tinha visto isso. Nunca tive ouvido falar disso. Ela estava conferindo o bilhete de embarque para ver se a passagem desse meu colega era comprada saindo de Guarulhos ou saindo do Rio de Janeiro. A passagem dele é de Guarulhos. E ela, não, você não vai descer. Eu falei, como assim? Era uma africana, né? Eu falei, não, cheguei no meu país, você não quer deixar eu descer do avião? Aí ela, não vai descer, não. Eu falei, não, eu vou descer. E aí ela se coloca na porta assim, né? Ela faz tipo assim, uma magrela daquelas bem magrinhas assim, né? Coloca na porta e vem o pessoal ajudar ela, inclusive os comissários, né? E aí o meu amigo pega a mochila e arremessa assim, entre ela e a porta, né? no finger, né? E aí a mochila lá, assim, ó, a mochila pode ir, você não vai. Cara, tava determinada, moça. Começa ali um conflito, né? Uma terceira guerra mundial. Um conflito internacional. Resultado, ele não consegue descer. Ele fica extremamente puto, com toda a razão, né? Nós íamos para São Paulo, eu precisava voltar para Navegantes, né, na época. E aí em São Paulo ele compra uma passagem de volta para o Rio de Janeiro, né? Nós fomos, eu e outro colega, nós fomos até, sabia que tinha a delegacia ali da Polícia Federal, né? Olha, teve no mínimo um cárcere privado aqui, né? O brasileiro foi impedido, um crime federal, né? Foi impedido aqui numa área de jurisdição aqui de aeroporto de descer da aeronave. E, infelizmente, né, nossas autoridades riram da nossa cara, vocês são viajantes voltando de férias. Isso é um problema de vocês com a companhia, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que aquela delegacia lá, né, não sei se já foram da delegacia do aeroporto de Guarulhos, eles não estão muito interessados ali em discussão de viajante, né? Então, esse foi um caso emblemático, né? Se você comprar um bilhete, então fique atento, né? Que saia de uma cidade e tiver uma conexão noutra cidade do Brasil, num voo internacional, saiba que você não vai poder desembarcar se não foi o seu destino. Caramba, que baita dica, hein? Não fazia ideia que isso podia acontecer, cara. Em voos nacionais é muito comum, né? Uhum. A pessoa comprar, acho que a gente estava comentando isso no intervalo, a pessoa querer ir até Fortaleza, mas aí Fortaleza está caro, eu compro com o destino final Natal, Maceió, com conexão em Fortaleza e desço, com bagagem de mão, desço e perco o restante do trecho, né? Não se confere o meu desembarque para ver se deu no show, coisa do tipo. Só que nesse caso eles fizeram isso, né? Muito bom. Tinha uma política de preço diferente para as duas cidades. Então, se você não quiser passar por um perrengue desses, de um conflito internacional dentro de um avião, cara, viaseguros.com.br, você coloca o cupom INVOICE e pagando no Pix, você tem 10% de desconto na questão do seu seguro. Cara, confere lá, dá pra ajeitar tudo que você precisa, tudo que você tá preocupado. Confere, coloca os dados do teu voo. Cara, são informações muito simples, vale muito a pena, confere aí, tá na descrição do episódio. Parece uma solução melhor, né? Do que a gente ter que retalhar ou não. Sim, mas quem fica prejudicado são todos os demais produtores de algodão. Por exemplo, o Cotton Fora, um grupo na África, né, que não conseguiu, que não abriu o contencioso, né? E eles ficaram de fora. Eles não viram a cor do dinheiro, eles não podiam acionar os Estados Unidos porque eles dependem de ajuda externa dos Estados Unidos, eles tinham uma posição super delicada, né? E o preço internacional do algodão fica lá embaixo, artificialmente mais barato. Então, eles não conseguem ter ganhos reais com a venda do algodão quando esse tipo de prática continua.
Mas o Brasil foi o primeiro e grande caso emblemático de um país em desenvolvimento fazer frente aos Estados Unidos. Tivemos outros casos que aí são pouquíssimos, felizmente na OMC, casos que ficaram em aberto. E aí tu falou Nicarágua, nós temos o caso, na verdade, Estados Unidos versus Antigua e Barbuda. Foi o caso de gambling, de jogos eletrônicos. Quando você tem um paraíso fiscal, né, você tem, por exemplo, ali alguns lugares que sediavam ferramentas de jogo eletrônico. Antigua e Barbuda ganha o caso e é autorizado a retaliar. E aí, quando se vai para a arbitragem, né, você pode ir para uma arbitragem de retaliação para calcular o montante. E Antigua e Barbuda, se ela retaliasse as tarifas e os produtos, ela não produzia quase nada, né? O impacto aquilo no comércio dos Estados Unidos era tipo 0,0000001%. E aí a Antigua e Barbuda fica assim, não vou retaliar. Primeiro que vai fazer cócegas, não vai, talvez nem fazer cócegas, né? Segundo, vou penalizar meus consumidores e não vou conseguir fazer frente para os americanos mudar lá a legislação de jogos eletrônicos. E aí é um caso que fica em aberto. Há propostas, né, na OMC de fazer retaliação coletiva, de eu pegar casos de vários países que ganharam contra os Estados Unidos, somarem força para isso, mas claro, o cenário, as regras do jogo já são lá dos anos 80, da rodada Uruguai. Os Estados Unidos, claro que não aceitaria mudar essa regra de retaliação nessa altura do campeonato, né? Ele está ganhando, ele não vai querer mexer na regra do jogo, né? Sabe que esse caso me lembrou também, um comentário bem breve, mas a rusga mais recente que teve entre os Estados Unidos e a Colômbia, né? E a Colômbia, por mais que seja um país com a sua importância maior do que, nesse caso, uma Guatemala ou Antigua e Barbuda, mesmo assim, os Estados Unidos projetaram as tarifas. O presidente colombiano Gustavo Petro bancou uma retaliação com reciprocidade e em seguida acabou recuando, né? Porque talvez tenha feito as contas de que o tamanho da reação que os Estados Unidos provocariam e o impacto doméstico, né, de uma guerra tarifária entre Colômbia e Estados Unidos seria muito mais prejudicial para a Colômbia domesticamente do que, né, para os próprios Estados Unidos. Pois é, e como é que então uma guerra tarifária vai afetar, digamos, a inovação ou vai desestimular e o desenvolvimento e investimento de indústrias e cadeias de suprimento? Isso vai estimular, digamos assim, outros países a desenvolver, tipo, vai atrair de volta para os Estados Unidos algumas indústrias, não vai, ou vai atrair, ou outros países vão desenvolver, tipo, o Canadá está muito mirado, então vamos tirar essa indústria aqui do Canadá, vamos para outro país que os Estados Unidos não está falando. Será que tem essa dispersão das indústrias ou não? O que vocês veem assim como consequência dessas guerras comerciais? Bom, dá para a gente começar pela China, né? Um tarifaço contra a China, o aumento do protecionismo dos Estados Unidos para com a China, já vem acontecendo um movimento de busca de maior autonomia dos chineses, em que, como a China não trabalha com essa restrição fiscal que nós costumamos trabalhar, a China trabalha mais no seguinte sentido: ela coloca pacotes de ajuda fiscal para a sua indústria, mas com o objetivo de aumentar a produtividade e subir sempre o seu nível tecnológico, está sempre mais próximo das próximas fronteiras tecnológicas. Então, a China aumenta o gasto, mas ao mesmo tempo ela aumenta a produção e uma produção com maior qualidade, então ela consegue conter a inflação, porque ela não tem uma inflação de demanda, ou seja, na medida em que ela consegue fazer com que a produtividade do país acompanhe os gastos estatais, e aí lá na China você tem uma economia completamente em que as empresas privadas são parcialmente ou totalmente dirigidas ou até sob domínio do Estado, isso faz com que a China consiga investir muito, aumentar a sua produção, aumentar o seu nível tecnológico e não ter inflação. Isso significa o quê? Mais autonomia chinesa, e aí ela vai atraindo mais países ao seu entorno. Isso já muda bastante coisa. Quer dizer, na medida em que as tarifas dos Estados Unidos fazem a China acelerar ainda mais, faz com que a China daqui a pouco, não vou dizer dominar, mas ela consiga entrar no mercado de microprocessadores, condutores e softwares, que Taiwan é melhor do que a China, mas a China vai tentando tirar essa liderança. E o próprio setor de carros elétricos, que alguns anos atrás os chineses eram risíveis nos automóveis, né? Lembra os primeiros que chegaram aqui? Então, hoje, o próprio Elon Musk já está sentindo aí o que é a concorrência do BYD aí, né? Então, eu acho que há um estímulo para os chineses acelerarem cada vez mais essa política de inovação e terem mais autonomia frente aos Estados Unidos. Isso já é um primeiro ponto, né?
dentre outros. E segundo ali, também temos questões que não dá para simplesmente, a gente já estava falando, né? Eu não consigo retirar determinadas indústrias e realocar. Uma dessas é a que envolve, nessa parte de tecnologia, envolve baterias. Né? A produção de baterias, você tem as reservas chinesas de lítio, são incomparavelmente maiores do que, por exemplo, os Estados Unidos têm. É surreal, né? Eu coloquei no Follow do Comércio um tempo atrás, quando eu olhei assim o gráfico, nossa, cara, os caras estão... É gigante as reservas da produção deles, cara. É por isso que eles tiveram alguns casos na própria OMC em que a China foi condenada por... Ela aplicava imposto de exportação e restrições quantitativas de exportação para terras raras, minerais raros, né? Enfim, lítio. E isso... Por causa do protocolo de acessão da China da OMC, isso é proibido para os chineses. Os chineses não podem colocar esse tipo de barreiras, né? E naquele tempo eles foram condenados, justamente porque eles causam uma inflação nesse insumo tão importante. Né? Se você segura dentro do mercado interno só para consumo próprio, consumo cativo, o mundo dependente de baterias acaba ficando refém aí dos preços chineses. Então, algumas indústrias, e essa especificamente, vai fazer sentido a Apple continuar lá investindo em baterias, né, setores de alta tecnologia. Agora, há outros que eu acho que vamos chegar nessa discussão, se houver essa escalada, por exemplo, contra os europeus, a parte né, Google, Meta, essas grandes empresas. Né? Então, existe a possibilidade de se escalar para esse setor de tecnologia de comunicação, né, que a gente está falando até um oligopólio das ferramentas de busca, por exemplo. Os Estados Unidos ele pode ser bastante prejudicado, né? Nesse mercado. Então, há uma tendência de regulamentação na Europa. A Europa gostaria de ver mais regulamentada. A própria inteligência artificial, né? Que caminhos que a gente vai ter? Acho que é um tema que ainda está incipiente, a questão da regulamentação, mas está todo mundo de olho, né? A China acabou de desenvolver o seu DeepSeek para fazer frente ao ChatGPT e a um custo infinitamente mais barato, né? Com chips de segunda qualidade, né, cara? Então a gente tem essa guerra por detrás. E o Elon Musk, vale lembrar que ele está dentro do governo, né? Então tudo que diz a respeito lá ao X, a Tesla, né? Vai ter um peso, como vocês falaram, no maior do governo. As tarifas chinesas desse governo são mais pontualmente até focadas no carro, porque o Elon Musk está lá, né? Então ele tem um peso muito grande nesse peso decisório aí, né? Nos demais produtos, talvez seja ainda lobby pontual, vai acontecer ali, né, a depender da força política, mas o Musk lá dentro eu acho que muda muito o jogo, né? Ele tem muito assento, né? Então a parte de tecnologia então vai mexer muito com a exportação de serviços, né? Porque esse serviço de tecnologia, seja uma nuvem que a gente contrata ou assinatura do ChatGPT, tudo isso são serviços internacionais, né? Que a gente contrata, né? Pagamos caro em dólar. A gente falou pouco, mas assim, a Índia é o grande celeiro dessa tecnologia, né? De serviços de telecomunicação. A população, recentemente aí nós temos, né, uma população do mundo ali, os chineses, os indianos batendo os chineses, né? Então há talvez na pirâmide social também ali a gente tem mais jovens, né, sem tanto controle de natalidade. Então a Índia ela se apresenta dentro desse cenário aí, a facilidade com o inglês, né, com o idioma inglês também, eles se apresentam como um grande candidato nessas discussões, né? O CEO da Alphabet da Google é um indiano, né, atualmente, né? E é um cara novo. Cara nascido na Índia, né? Então, isso aí daria um podcast, né? Só da gente falar de investimento em educação da Índia, que é um negócio surreal, né, cara? Os caras estão espalhados por diversos países desenvolvidos, né? O que mais que a gente pode falar aqui? Quanto tempo de podcast? Deu mencionar 1h04. Ponto que nessa questão da alta tecnologia, né? Em 2001, os indicadores aqui da ONU, no órgão da ONU para Comércio Internacional, eles apontam uma relação média, considerando a China, né? Os Estados Unidos tinham uma participação de 15% no total do comércio exterior chinês, entre exportações e importações, a corrente de comércio, né? Considerando agora o ano de 2024, esse indicador caiu para 11,4%. Ainda há um grau de interdependência gigantesco, né? Mas a China tem, na ampliação do seu comércio, tido uma atuação regional muito mais forte, muito mais presente,
E a gente caminha para um afastamento entre essa conexão muito forte da interdependência de China e Estados Unidos. Não sabia que tinha caído assim tanto. Só que 11%? Caramba. caiu 4 pontos, né? Pois De 15 para 11. 15 para 11 mesmo. Isso no acumulado de quase 25 anos, mas isso demonstra que há sim ainda um grande grau de interdependência que não vai se desfazer de uma hora para outra, mas ambos os países vão buscando, né, um pouco mais caminhos alternativos e próprios. Agora, do ponto de vista da alta tecnologia mesmo, tem um laço que é até hoje ainda incontornável, que conecta os dois países, que é a base em Taiwan com a TSMC, né? A Taiwan, a fábrica de chips, né? Não. Aí tu também que... Essa eu não ia lembrar nem a pau. Como é que é o nome dessa fábrica? Acho que é a TSMC, não lembro agora. Assim. Acho que é isso. Então, a produção desses... Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. É isso aí. Então, na produção dos microchips, tem um livro de um autor chamado Chris Miller. Ele publicou, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos, e chegou uma tradução no Brasil, chamada A Guerra dos Chips. Né? E o livro é muito interessante porque ele vai repassando algumas condições técnicas também dessa dependência. Então, alguns pontos que ele traz são de que nós temos essencialmente uma empresa no mundo hoje que faz o sistema de litografia, que é uma gravação, de fato, nos chips, em que você consegue, de fato, passar as informações por dentro daquele produto. E o desenho desses chips é feito na Califórnia. A execução da litografia é uma empresa holandesa que faz em algumas partes do mundo. E a fabricação deles, de fato, fica ainda em Taiwan. E tem uma lei da computação, que é a chamada Lei de Moore, que se diz que a capacidade de processamento de dados, né, dos microchips, ela tende a dobrar a cada 2 anos. E isso tem sido assim há mais de 50 anos, praticamente. E considerando esse polo em Taiwan, produzindo os microchips e os semicondutores com essa potencialidade, se a capacidade dobra a cada 2 anos, a China tem uma estrada ainda muito, muito longa para percorrer se ela continuar num caminho de autonomia sem pegar uma carona no que é essa fábrica, que inclusive o autor do livro diz, né? É a fábrica mais complexa que a civilização humana já produziu em toda a sua história. Né? Tamanho é o grau de conhecimento acumulado de computação e de produção que existe naquela unidade. Então, esse polo, especificamente, ele demarca uma conexão entre China e Estados Unidos que é muito, muito difícil de se desfazer. Né? Então, dá para falar, então, que é essa fábrica que está segurando a China de invadir? Porque, cara, que bagunça que ia fazer no mundo explodir essa fábrica. Sim. Dá para dizer, porque é um polo central dessa conexão e da produção de mercadorias no mundo inteiro. Né? Se eu lembro, teve um conhecido meu, na época, um pouco depois que passou o pior da pandemia, me contando que, tipo assim, ele comprou um carro e o carro dele não veio com acessório de Bluetooth e ia ser instalado depois, porque começou todo aquele problema de semicondutores no mundo, tava em falta. Agora imagina explodir uma fábrica dessa. Né? Tipo, sei lá, começa a guerra, vai lá, a China manda os porta-aviões e tal. Não estou exagerando nessa... A China não queira também, nesse momento, receber todas as sanções que poderiam vir, como a Rússia recebeu, porque para ela não vale a pena. Ela ainda está bem nas cadeias de valor e está com superávit comercial com todo mundo. Vai demorar muito ainda para ter o cenário perfeito para a China invadir Taiwan. Os chineses não têm pressa, né? Eu digo que vai acontecer, não sei quando, mas vai. O Mao Tse-tung disse isso lá atrás. Um dia isso vai ser resolvido na guerra, então... Se isso for verdade, mas para a China esse dia pode ser daqui a 30 anos, né? Eles não têm eleição daqui a... Eles não têm pressa, né? E eles não têm pressa. Isso é uma coisa assim... Eles têm um pensamento coletivo de China que é uma coisa impressionante, né? Eles não têm pressa. Tipo, não tem o... Como é que é o nome, meu Deus do céu, do Ursinho Pooh? O presidente da China. Se ele ouvir eu falando isso, eu nunca entro na China. Que ele detesta, né? O Xi Jinping, sim, ele detesta, né? Detesta o quê? Que chama ele de Ursinho Pooh. Eu nem sabia que ele tinha esse apelido. Sim. Teve alguns problemas internacionais isso aí, cara. É mesmo? Pesquisa depois Xi Jinping e Ursinho Pooh e tal. É sério. Porque ele tem uma carinha fofinha assim de querendo... Não, eu tô falando sério, eu posso prejudicar minha ida pra China. Falando de uma besteira dessa. Deixa quieto. Mas até esqueci o que eu ia falar agora.
Não, é que, tipo, tu não vê uma vaidade ou qualquer expressão muito forte dele, tipo, fala assim, não, eu quero invadir Taiwan enquanto tu estiver vivo e for presidente. Não tem isso da China. Não, Cara. Não tem esse tipo de pensamento. Não, cara, a gente tá caminhando para os nossos objetivos pra China. Tipo, é um pensamento coletivo que realmente é impressionante, cara. E, aliás, né, 2 pontos sobre isso. Um deles é o de que o próprio Xi Jinping teve aprovação do Partido Comunista Chinês para ampliar a sua participação como presidente por mais um mandato. E tipicamente, ele é o primeiro comandante chinês desde Mao Tse-tung que consegue estender 3 mandatos consecutivos dentro do Partido Comunista Chinês. E nesse caráter de mais estabilidade, né, nós temos um professor, colega nosso, né, Ricardo, que... Desde 2013 ele tá, né? E aí esse professor, colega nosso, ele comenta, né, que foi perguntado a um presidente chinês, numa época, o que ele achava da Revolução Francesa. E ele disse que ainda era muito cedo para avaliar os impactos da Revolução Francesa. Tamanha dimensão de tempo diferente. Dimensão, né? Mas tem só um complemento ali que eu avalio interessante. Eu não sei se sou tão... Eu vejo essa briga que vocês veem aí num curto prazo. Eu acho que eu não vou estar mais aqui quando acontecer essa briga da China com Taiwan, essa invasão. Porque estruturalmente a China ela delegou bastante autonomia para Taiwan, né? A gente vê, por exemplo, Taiwan entrando na OMC em 1995, a acessão da China ocorre só em 2001. A China ela dá uma autonomia aduaneira e comercial, então Taiwan faz seus próprios tratados de livre comércio, sem precisar de qualquer crivo da China quanto a isso. Ela dá também autonomia comercial para Hong Kong, que acaba sendo aquela zona franca, né? Então as tarifas de Hong Kong não têm completamente nada a ver com as tarifas da China no âmbito da OMC. E também tem Macau. Né? São 4 membros da Organização Mundial do Comércio distintos, cada qual com seu compromisso. Macau, Taiwan e Hong Kong acedem em 1995 e a China vai só em 2001, por ser um organismo muito mais complexo, uma entidade com muito mais capacidade industrial, com muito mais a proteger. Né? Então, isso eu não sabia. Macau tem uma distinção? Macau também tem sua própria seção distinta. Então, eu não costumo sabia. falar isso em aula. Que é onde eles falam português, né? Muita gente fala português em Portugal, né? O sistema judiciário é muito parecido com o nosso, inclusive. Né? Eles têm toda uma particularidade que vem de Portugal. Né? E Hong Kong também. Agora, aquela questão, né? É uma entidade só política, é uma só soberania, é só um membro das Nações Unidas, mas quando eu vou para o campo comercial, a China ela delega essa autonomia. Esses países, então, ele tem possibilidade de fazer como ele bem entende, né? Agora, não vá se rebelar, como foi o caso dos estudantes de Hong Kong, né? Se você se rebelar, se você ficar machão frente à China, você vai ver o poder do cacete. E se for para marchar com bandeirinha dos Estados Unidos na mão, pior ainda, né? A historinha de que os ingleses vão nos salvar. Não vão. Passou essa época. E o que vocês estão prevendo? Querem fazer umas previsões para o futuro? Uma coisa que foi dita no início sobre a questão de desvio de comércio, nós podemos pensar em realocações produtivas, né? E aí o Brasil poder se mexer nesse sentido. Porque eu li em reportagens, assim, em algum momento, que diante de tarifas para a China, já no governo Biden, houve uma movimentação chinesa. Bom, se nós não podemos entrar nos Estados Unidos direto, vamos para o México. E aproveitando-se do livre comércio, de uma zona de livre comércio que existe ali. Então, aumentou a presença de empresas chinesas chegando no México para poder se aproveitar. Talvez aí numa joint venture, algum esquema ali com uma empresa mexicana. Então, claro, que aí tem que fazer uma tarifa contra o México também, né? Para atrair as empresas para dentro dos Estados Unidos. Mas nesse sentido... você pode atrair empresas, por exemplo, a gente vai ter a BAD produzindo na Bahia, então daqui a pouco uma realocação produtiva no mundo em que o Brasil pode entrar nisso também, pode se associar, pode atrair capital, pode tentar fazer um pouco do que a China fez, né? Atrair empresas e aprender um pouco tecnologicamente e depender um pouco menos só do agro. Né? Importa, então, talvez, produz, usa drawback e exporta para os Estados Unidos depois. Então a guerra tarifária pode representar uma circulação maior produtiva aí de empresas saindo de um lado e indo para o outro. Talvez seja um possível efeito de tudo isso. Eu acho que
assim, previsão, né? Se previsão fosse boa, a gente estava rico, né? No Mega Sena, com certeza. Mas que o podcast é de graça, se tiver errado, não tem problema. Mas eu acabo... Vamos trocar umas curiosamente, eu acabo participando bastante de previsão, né? Uma das minhas previsões que o pessoal veio me comentar é que eu venho falando há alguns anos que o acordo Mercosul e União Europeia não vai sair do papel e eles tentaram fazer e volta de novo para estaca zero, né? Há um buraco muito mais embaixo. Mas, enfim, com o Trump pode ser que caminhe, mas ainda continuo mantendo a minha posição, né? Então, até acontecer, eu não estou errado. Até que acontecer, né? Acontecer, eu não estou errado. Mas a gente vê esses movimentos de resposta, de retaliação. Eu acho que no momento, se a gente pode fazer alguma previsão, alguma sugestão até de posicionamento para o Brasil, certamente o Itamaraty está avaliando isso, é que a gente ofereça alguma coisa para o Trump que ele entenda como uma vitória. O Trump, por mais que para a gente não seja uma vitória para os Estados Unidos, ele entender como vitória. Então, às vezes, a própria retaliação eu vejo como algo muito de curto prazo e essa busca, como foi a fala, eu acho que foi uma fala até um pouco infeliz do presidente Lula, de tratar com reciprocidade. Às vezes é o que o eleitorado quer ouvir, mas estrategicamente não tem muito resultado, né? Se você não tem o perfil e o porte, como os Estados Unidos, o porte econômico, se você não é uma União Europeia ou uma China que possa fazer frente, me parece muito mais inteligente você dar alguma outra concessão para os americanos, para que eles vejam que aquilo é uma vitória e é algo que esteja na mão do Trump, a gente esteja disposto, para não afetar, por exemplo, nossa exportação de aço. Então, nesse momento, a palavra é muito mais negociação do que retaliação, na minha opinião. Faz sentido. Se ele conseguiu usar aquilo para fazer um storytelling e falar vender algo pro legal. Público dele, olha o que eu consegui, colocando tarifa nos brasileiros, eles são bonzinhos. Porque se você olhar, o Milei já está fazendo isso. Claro que há uma afinidade entre o Trump e o Milei muito maior do que o Trump com o presidente Lula, né? Houve um descasamento de mandatos aí, né? O Bolsonaro está buscando refúgio lá nos Estados Unidos agora. Se fosse o Bolsonaro, talvez a postura do Trump frente ao Brasil seria diferente, porque ele é muito personalista. Mas quem encontra essa afinidade, esse espaço junto ao presidente Trump, acaba tirando uma vantagem do jogo. Quem está fazendo isso muito bem, que eu tenho ouvido os podcasts falar, é a presidente do México, a Cláudia Sheinbaum. Ela conseguiu lidar muito bem com isso, tipo, veio com todas as pancadas dos Estados Unidos e ela sempre falou, é isso aí, vamos conversar. Vamos manter os livros ainda como o Golfo do México. Vamos trocar ideia. Isso, Vamos trocar ideia sobre o que tu tá falando. Não, vamos resolver, tá ruim, tá bom, vamos conversar. Sempre foi nessa narrativa, tipo assim, não, tô te ouvindo, tô te dando atenção, e ela tá conseguindo lidar muito bem de modo geral com a situação, tanto que o índice de aprovação dela tava bem alto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, tipo, ambos os lados, esquerda, direita, tava boas respostas, por ela exemplo. Tava dando boas respostas. Vou expulsar os imigrantes, sejam bem-vindos, vamos receber vocês, vamos dar um encaminhamento aqui. O índice de aprovação quase 80%, cara. Então, ela tá indo super bem, cara. Ela tá conseguindo lidar bem aqui. É pancada ser presidente do México nesse momento, né? Sem dúvida. E acho que um bom destaque mesmo, Jonas, essa atuação da Cláudia Sheinbaum. Sheinbaum, ela falei Sheinbaum, né? Sheinbaum, isso. Não, mas os dois estão bons aí. E ela de fato tem uma atuação e ela acumula uma popularidade também por algumas políticas sociais e desenvolvimento no México que tem permitido a ela, digamos assim, um pouco mais de estofo para se apresentar, né, na política externa de maneira mais contundente e de maneira altiva, né? E de fato, aqui no Brasil, enquanto nós estamos falando aqui, o Brasil está em missão no Japão, por exemplo, tentando abrir mercados, tentando fazer algumas alternativas, mas parece que a gente reedita velhas agendas num mundo muito diferente do que a gente teve tempos atrás, né? Então, o Brasil tenta há muito tempo já abrir um mercado, por exemplo, para produtos no Japão, e até agora não tem arrancado nenhum outro compromisso que não seja, mais uma vez, receber inspeções de técnicos japoneses que vão olhar as nossas instalações e ver, né? E aí vão ver lá, o porquinho tá com o rabo no sentido horário, tem que ser no sentido anti-horário, e a gente volta para ver se vai fazer a compra dos containers de vocês. Então fica algo muito batido, assim, e acho que um pouco do que o Ricardo trouxe, né, a possibilidade da gente encontrar alternativas e pensar coisas diferentes,
dentro desse ambiente que é mais hostil. E olhar para a América Latina, sobretudo, para parceiros, para vizinhos, seria uma possibilidade interessante. E a gente vê uma União Europeia estendendo a mão e querendo fazer um acordo muito, muito efusivamente, porque também está totalmente acossada por essas pressões de dois lados e enxerga. Nem a África está sendo muito, muito receptiva às posições da União Europeia atualmente, então vê na América Latina alguma tábua de salvação, né? E aí a gente teria que negociar isso em termos mais vantajosos para o Brasil, porque eu não vejo também estarem acontecendo, e eu potencialmente acompanho a previsão do Tales aqui, acho que é muito difícil a gente conseguir viabilizar um acordo, mas de fato é um momento de mudanças das placas tectônicas mundiais, digamos assim, e me parece que a leitura do cenário por parte do Brasil, principalmente na área da política externa, na política comercial também um pouco, mas principalmente na política externa, nós reeditamos algumas agendas e alguns vícios que foram de períodos passados e que já não são contemporâneos, eles estão um pouco anacrônicos, assim. E aí eu acho que valeria, de fato, a gente reciclar, oxigenar muitas dessas posições, seja tendo uma atuação regional mais expressiva, seja tendo uma capacidade inventiva ou mais original também nas negociações com as grandes potências, em especial com os Estados Unidos, seja também buscando reorganizar as nossas relações dentro de parceiros estratégicos em outras regiões, como o caso dos BRICS. Porque hoje a sigla ela me parece absolutamente desbalanceada, ela nunca foi exatamente homogênea, sempre foi bastante heterogênea, mas o grau de distância entre os países vai aumentando. E a gente não tem uma agenda específica para, por exemplo, estabelecer uma parceria de produção com a China que nos permita, eventualmente, uma transferência de tecnologia para que o Brasil consiga ter uma parte da produção nessa cadeia de automóveis, por exemplo, ou para que o Brasil seja uma alternativa no território das Américas a essa disputa na área das telecomunicações, junto à Índia, ou a disputa nas Big Techs também, que possa nos render algum tipo de dividendo. Me parece que a gente vai tomando alguns problemas em relação a isso. E também, aproveitando um pouco do que o Tales mencionou, né? Quando a gente tem uma análise de teoria dos jogos em jogos sequenciais, né, e não jogos simultâneos, quando o jogo é dinâmico e ele é sequencial, ficar parado nunca é uma boa escolha mesmo, né? Então, reiterando aqui o que o Tales falou, acho que faz todo sentido. Só um complemento, tem essa rota bioceânica, né? Santos-Antofagasta, rodoviária que está sendo inaugurada, então tem ponte entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, rodovia sendo feita no Paraguai, para sair pelo norte da Argentina, que o objetivo é exportar para a China, ou seja, vamos chegar mais rápido via Pacífico, né? E claro que na logística dá para se discutir a viabilidade e tal, mas isso não vem casado com um projeto de aproximação com os vizinhos e de exigir alguma coisa da China. Então, bom, vamos fazer isso, mas vamos trazer alguma empresa para cá, vamos fazer uma produção aí com transferência tecnológica, mais ou menos como foi a compra dos caças da Suécia, que houve uma transferência tecnológica. Ou seja, vamos nos reposicionar frente à China dessa maneira, não para ficar só mandando soja e minério de ferro para lá, e do mesmo modo, criatividade com os Estados Unidos. Parece que não tem um plano de país, e isso é muito tempo, isso passa por Lula, Bolsonaro, etc, etc. Então, me parece que teríamos que repensar nisso também. Perfeito. E você que chegou até o final aqui com nós, o que tu pensa dessa guerra comercial? Qual a tua opinião? Usa esse espaço aqui nos comentários, cara. Manda aí o que você tá achando, o que você tá preocupado, como é que isso aí tá afetando a sua empresa no comércio exterior? Tá bom, tá ruim? Você importa aço, minério de ferro? Vem trocar essa ideia com a gente. Então, senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Provavelmente a gente vai poder falar mais ainda de outros assuntos dentro de guerras comerciais. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.